Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trade. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 28 de julho de 2025, começando a semana, segunda-feira. Agora são aproximadamente 11h13 da noite. Lembrando, pessoal, que a nossa última análise foi no dia 24, na quinta-feira passada, em virtude de um compromisso de última hora na sexta. Infelizmente, acabei não subindo a análise, porém, na própria análise de quinta, pessoal, a gente trouxe aí, né, as reais possibilidades, o cenário, as regiões onde você deveria estar atento, e a gente vai analisar tudo isso hoje e dando continuidade aqui aos trabalhos, que é a nossa intenção de antecipar aí as possibilidades de movimentação no preço do Bitcoin. Beleza? Então, vamos começar pelas três principais bolsas lá nos Estados Unidos, em virtude de que nós não tivemos nenhum evento programado, perdão, no calendário econômico norte-americano. A gente teve apenas Dow Jones seguindo o caminho oposto, aí um leve recuo de 0,14, S&P basicamente no 0 a 0 e Dow Jones uma leve alta de 0,33. Pessoal, no Bitcoin tivemos aí um recuo no diário aproximado 1,16 de queda. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado 117.867 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta passada e quais são as perspectivas aí para a movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico para 4 horas, nós fizemos aí algumas atualizações ao que tange nossas referências, né? A gente salientou bastante a questão do range entre os 116 mil aos 115 mil, em virtude de ser uma região bastante conflitada. Naquela ocasião, fizemos identificações de mínimas, né, de vários dias, a questão da média de 20 períodos, que tínhamos a sua proximidade aqui dentro deste range que foi colocado aí para vocês. E a gente, né, pegou inclusive on time o mercado buscando níveis inferiores, né, inclusive, pessoal, identificando, né, como é a manipulação, né, dos players em virtude, né, do posicionamento das boletas no livro. Então a gente conseguiu pegar esse exemplo, foi bastante legal, justamente porque caracterizou mais um blefe, uma forma de intimidação por parte dos compradores e de fato, né, a gente veio buscar aqui a nossa região esperada. A gente mencionou aí que seria o dia D justamente porque aqui haveria uma eventual bateção de cabeça e saberíamos, né, se o mercado iria se recompor por parte dos compradores, né, recuperando aí parte daquilo que foi retroagido ao longo da movimentação verticalizada aqui por parte dos vendedores, ou se de fato seria o fim da linha para essa região para a busca de níveis inferiores ali, quem sabe, na proximidade aí do 113 até mesmo na região do 112. Então, pessoal, para quem ficou plugado aí na sexta-feira, viu uma briga bastante interessante aqui na nossa região demarcada. Inclusive, os vendedores tentaram, né, de fato, buscar mais abaixo. A gente percebe que as mínimas vieram na proximidade dos 114.700 aproximadamente, mas a gente percebe que o fechamento, né, foi dentro aqui do nosso range de trabalho, aí acima dos 115 mil. Então, acho que ficou bastante evidente, pessoal, a intenção dos compradores ao que tange a recuperação do preço pela própria estrutura que foi sendo delineada ao longo das horas, né?
a gente foi tendo aí uma estrutura ascendente, inclusive na aproximação da média de 20 períodos, que seria também um ponto de decisão, seja para o rompimento ou recusa de preço, tivemos aí a confirmação através do primeiro candlestick, com prevalência de volume comprador e o fechamento acima, e posteriormente no quarto, né, pessoal, a gente também teve o fechamento acima aqui da média, caracterizando aí o rompimento e a busca por níveis superiores, né? O volume também ficou bastante evidente, os compradores de fato estavam agindo de uma forma mais incisiva, e isso fica bastante explícito, inclusive, né, em momentos em que o preço se aproximou novamente da média e os compradores trataram aí de jogar o preço lá na proximidade dos 120 mil, que era, pessoal, a nossa resistência, que já estava aí demarcada, né, já era um nível de preço na qual sabíamos a sua relevância e quase que tivemos aí o encosto do preço 100% aqui na região aí demarcada próxima dos 119.900. Então fica mais um ponto aí, pessoal, de reflexão, onde a gente gosta de salientar a questão das marcações que são feitas aqui pela CryptoTrade. É importante que você acompanhe, porque faz muito sentido, pessoal. A gente muitas vezes a gente não consegue cravar o nível exato onde haverá aí a possibilidade de uma reação. Porém, quando você analisa todo o contexto, né, a proximidade, você vai assimilar que muitas vezes a gente consegue acertar aqui toda a condição, né, que é formada ao longo aí das movimentações aqui no Bitcoin. Então, pessoal, de fato, o que a gente percebe daqui em diante, né, para darmos, né, continuidade aos trabalhos, que é a tentativa aí de antecipar a movimentação aqui no preço do Bitcoin. A gente percebe, analisando de uma forma mais periférica ou voo de águia, uma estrutura descendente, tá, pessoal? A gente analisando aqui, desde o topo histórico, a gente vem percebendo aí novamente uma sequência lógica de topos descendentes. Então, cada vez eu tenho topos menores aqui, tá, pessoal? Isso precisa ficar bastante explícito para vocês. Ao mesmo tempo, a gente também tem descendência de fundos. Então, a gente analisando de forma mais micro, a gente tem fundos descendentes também. De uma forma mais macro, também, pessoal, fundos descendentes. E de uma forma mais periférica, também temos fundos descendentes. Então, ao que parece, a gente enxerga o preço trabalhando dentro de um canal descendente neste primeiro momento. E outro ponto que me chama a atenção, pessoal, analisando de uma forma mais periférica ainda, é a possibilidade da formação de uma nova bandeira de alta. A gente tem uma estrutura favorável a essa figura, caracterizando aqui um movimento verticalizado, que seria o mastro, topos e fundos descendentes, que caracterizaria a flâmula. Então isso precisa estar no radar. A gente tem um cenário ainda favorável aqui no preço do Bitcoin, um contexto global que também impacta de forma positiva. Então isso precisa estar colocado aí no seu mindset, essa possibilidade futura. Beleza? Mas como a gente trabalha aqui, pessoal, igual formiguinha, fazendo um pouquinho cada dia, né, sem atropelar o processo, né, muita paciência e etc., com planejamento, né, a gente vai seguir aqui os passos como a gente tem feito aí nas últimas análises e posteriormente, caso aconteça essa possibilidade da formação de bandeira de alta, a gente espera, né, conseguir enxergar essas evidências e trazer aqui para vocês uma expectativa de que se concretize.
Então, vamos por etapas, sem atropelar aqui o processo. E acho que o primeiro ponto importante aqui para nós é a questão das atualizações ao que tange aí as referências de preço, tá, pessoal? Em relação à proximidade dos 120 mil, a gente vai manter essa resistência aqui, mas a gente precisa atualizar aqui o nosso suporte, tá? Então, a gente vai fazer a remoção dessa área aqui, que inclusive respeitou bastante, né, pessoal? E a gente vai basicamente puxar aqui para a proximidade dos 114.800, ou o que a gente pode também, pessoal, e às vezes até para caracterizar ainda mais o canal, talvez seja melhor a gente fazer um suporte diagonal, unificando os fundos descendentes. Então vamos puxar daqui. Vamos manter essa estrutura, pessoal, descendente, tá? A gente pode fazer também, fechar o canal aqui. E trabalhar dentro desse range, que ainda permanece aí, pessoal, em consolidação, né? Quando a gente olha aqui, a gente tem já há alguns dias aí o preço lateralizado e, obviamente, isso acaba dificultando mais as análises, porém, a gente, né, busca enxergar aí algumas evidências relevantes para que a gente tenha meios, né, de tentar trazer para vocês aqui com uma maior exatidão. Então, acho que a gente vai manter essa estrutura, né, descendente, as marcações aqui do canal, seja para o suporte diagonal descendente, seja para a resistência diagonal descendente. E analisando aqui, pessoal, agora de uma forma mais micro, o que a gente percebe aqui em relação ao preço? A gente vê os compradores aqui de fato tentando aí uma eventual reação, até pelo alongamento aqui dos pavis, pessoal. A gente vê os compradores tentando aí segurar o preço aqui na região aí dos 117.400, porém a gente enxerga a ausência, né, de volume comprador, o que dificulta eventualmente aí uma possibilidade de reação. Então acho que fica bastante evidente que perdendo aqui a região dos 117.400 aproximadamente, a gente pode ganhar velocidade e buscar níveis inferiores. Lembrando que a média de 20 períodos no diário, pessoal, se encontra aqui na proximidade aí dos 116.850. Então, aqui pode ter aí uma possibilidade de retração, pullback por parte dos compradores e na iminência de tentar manter o preço acima dessa média em virtude aí, né, de vários dias a gente tem o preço trabalhando acima. Então, acho que esses são os pontos mais importantes. É óbvio que, pessoal, buscando aqui a região da média de 20 períodos, não tendo boas evidências por parte dos compradores, seja volume, candlestick com padrão de força, estrutura ascendente, né, reduzindo o tempo gráfico para analisar isso, a gente pode buscar níveis inferiores e, de fato,
A região mais imponente, né, que eu vejo neste momento seria aqui, né, a região desse suporte diagonal. Evidentemente, né, nos traz aí mais um ponto de decisão, seja para o rompimento, recusa de preço, né, a análise de condicionantes positivas também prevalece para esse nível de preço e eventualmente, né, a gente tem mais abaixo aí níveis importantes, né, de suporte como a região do 112 e a região do 110, 450 aproximadamente. Então, basicamente, esse é o cenário, tá, pessoal? A gente fez aí algumas alterações importantes. Lembrando que regiões com virada de milhar, tá, pessoal? Também pode acontecer eventuais retrações, né, pullbacks, uma região aí dos 117, 116, 115, enfim. Tudo isso aí é fundamental você analisar também, mas a gente tenta trazer aqui os principais pontos, né, justamente porque a gente faz as análises aqui no canal a cada 24 horas, então é difícil a gente conseguir trazer aí uma assertividade de 100%. Eu acho que fica muito complexo, tá, pessoal? Porém, a gente seguindo aqui o raciocínio já há algum tempo, a gente tem aí, se eu não me engano, mais de 200 análises aqui no canal do YouTube e, evidentemente, se você assistir todas essas análises, vai ver que a gente tem uma assertividade bastante alta, né? Trazendo um cenário bastante ampliado, né? Destrinchando de fato aqui o que é mais complexo, justamente para as pessoas que não têm tanto conhecimento em relação ao gráfico. E acho que esse é o propósito, né? A gente tentar trazer de uma forma mais abrangente, mais simples, né? Para o seu entendimento e que de fato faça sentido. Então, vamos manter essas atualizações aqui, esses pontos que foram compartilhados com vocês, a gente vai acompanhar juntamente e retornaremos amanhã para analisarmos aí como foi o cenário, as movimentações, os pontos que foram passados aqui, como foi, né, o embate e obviamente vamos colher aí todas as condicionantes e evidências novas para darmos, né, continuidade aqui no canal. Beleza, pessoal? Acho que outro ponto interessante, questão do volume, tá? A gente vem percebendo aí a prevalência de volume vendedor, o que não é um bom sinal aí para os compradores e, evidentemente, estamos aguardando aí condicionantes positivas, né? Para quem sabe a gente ter uma retomada do preço, né? De forma mais incisiva, né? E justamente, quem sabe, no futuro próximo, buscarmos novamente a região do topo histórico. Neste momento, vamos manter a cautela, nada muito positivo, né? E os pontos aqui, né, pessoal? A gente mencionou justamente em relação ao embate que está rolando aqui na proximidade do 117 e 400, evidentemente. Vamos ver se a gente consegue aí alguma coisa por parte dos compradores, né, justamente pelo que vem sendo mostrado para nós. E aí, pessoal, mesmo, né, com os compradores evidentemente conseguindo aí uma eventual reação, né? Enfim, eu não acredito que a gente terá tanta força ao ponto, né, de já no dia de amanhã quebrar essa estrutura montada, né? Inclusive com essas duas resistências em sua proximidade. Óbvio que notícias externas podem impactar aqui o preço, pessoal, e aí não tem gráfico que segure. Então, evidentemente, tem essa possibilidade, mas analisando aqui de forma mais pontual, aplicando price action, a gente ainda tem um pouco de receio, até pelo que vem sendo apresentado de volume. Então, todo cuidado é pouco, né? A gente
é bastante conservador aqui nas análises, né? A gente tenta não colocar muita lenha na fogueira, justamente porque o propósito aqui é educacional, tentar trazer para vocês aí um conteúdo de forma responsável. Então, acho que a gente está no caminho certo. Acho que é isso, então, pessoal. No gráfico, eu vou fechar aqui com vocês. A gente fez aí algumas atualizações. O cenário basicamente resumido, destrinchado. E vamos dar uma olhadinha aqui no livro, ver se a gente tem alguma modificação mais abrangente. Tá carregando aqui para nós. Hoje tá complicado aqui a internet, viu, pessoal? Tá devagar, travando muito. Então vamos lá. Aqui pelo lado dos compradores, pessoal, a gente vê maior acumulação região dos 115, talvez, uma mini barreira aqui, quase 9 milhões de dólares posicionados. Posteriormente, região do 114, a gente tem mais 8. Região do 117, pessoal, a gente tem 9 milhões de dólares posicionados. Então, são mini barreiras. E na região, pessoal, do 116.800, olha que legal. Essa é a região próxima da média de 20 períodos no diário. A gente tem 17 milhões de dólares posicionados. Então, reforça a nossa tese de que perdendo aqui, né, pessoal, região dos 117.400, a gente poderá vir buscar a região da média. Muita atenção a uma reação por parte dos compradores, tá? A gente tem lotes posicionados aqui, basicamente em cima da média, e é óbvio que você precisa analisar o gráfico e o fluxo, justamente caso haja aí aproximação do preço. Inclusive para você identificar se de fato é real o posicionamento dos lotes ou se novamente teremos uma forma de intimidação ou blefe. Então, faz sentido, tá, pessoal, esses lotes aqui na região da média. E aí mais abaixo, região do 116, região do 115, enfim, é virada de milhar, foi como eu mencionei para vocês. É comum a gente ter um pouco mais de lotes posicionados. Aqui pelo lado dos vendedores, a gente vê um livro bem diluído, tá, pessoal? Talvez aí a região mais imponente, com maior acumulação, região dos 120 mil, são quase 18,3 milhões de dólares posicionados a serem vendidos, tá? Então, isso aqui é um bom sinal, né, pessoal? A gente tem aí praticamente um caminho livre para os compradores, né? Pouco dinheiro na mesa, o que facilita movimentar preço. Mas na região dos 120, né, inclusive na proximidade aqui da nossa marcação do canal, a gente tem acumulação de lotes, o que reforça aqui essa região. Então, acho que é isso, pessoal. Esses são os pontos ah, imponentes, né, onde temos posicionamento de dinheiro na mesa e vamos todos acompanhar juntamente. A gente retorna amanhã justamente para analisar aí como é que foi toda essa movimentação, comportamento, o que que será colocado de novo aqui para que possamos, né, dar continuidade aqui nos trabalhos, que é a nossa intenção, a antecipação da movimentação do preço, justamente tentando trazer aí possibilidades para você, seja no mercado spot, seja no mercado de derivativos, enfim, tem uma infinidade aí de produtos e formas de você tentar tirar um dinheirinho aqui do mercado cripto.
Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando. Eu desejo para você uma excelente semana, uma boa noite, um grande abraço e a gente retorna amanhã. Fui.